Bom dia, gente. Obrigada de novo. Queria agradecer em nome da TUVES, uma honra estar aqui. Estou com duas missões bem importantes. Primeiro, mediar esse painel formado só por mulheres em tecnologia, o que é raro, né? E é uma honra que a gente possa hoje conversar um pouco sobre as tendências de plataformas digitais e dessa parceria que a gente quer anunciar hoje aqui. Deixa eu me apresentar. Eu sou Patrícia Travassos, sou jornalista focada em inovação. Minha missão nos últimos anos tem sido refletir sobre o impacto da tecnologia na nossa vida, no nosso dia a dia, nas 24 horas do dia, em todas as ações que a gente faz que estão sendo transformadas pelo celular que não sai da nossa mão, né? E vender e comprar faz parte dessas ações que a gente faz todos os dias e isso vem sendo transformado cada vez mais nesses últimos anos, então nem se fala. A gente reflete também sobre as etapas da nossa vida que vão sendo transformadas, então desde a hora que a gente nasce, cresce, se educa, trabalha, todas as fases da nossa vida realmente muito modificadas pela tecnologia. Então a gente quer hoje aproveitar essas cabeças de duas mulheres líderes em tecnologia para a gente falar um pouquinho sobre as tendências, anunciando essa parceria entre Microsoft e TUVES, que a partir de agora se conecta à plataforma a Dynamics 365, certo? E aí eu queria, bom, primeiro apresentar as duas, né? Vamos lá, vocês já conhecem provavelmente a Débora Palacios Vanzo, que é a cofundadora da TUVES e presidente da TUVES Brasil, e a VP de vendas da Microsoft, Andréa Cerqueira. Só para quebrar o gelo, eu queria que vocês se apresentassem, mas falando aspectos que vocês julgam relevantes nesse trabalho de serem líderes em empresas de tecnologia como mulheres. Você, Andréa. Muito obrigada, Patrícia. É um prazer estar aqui. Admiro ali o seu trabalho que você vem fazendo com o empreendedorismo feminino, então é muito legal. E aqui também do lado aqui da Débora, que é muitos anos de tecnologia e trazendo uma inovação realmente palpável para os clientes com efeitos diretos. Olha, na verdade, o que eu vejo que, como líder de tecnologia, líder de vendas, eu aprendo muito com o meu time. Né? E, na verdade, acredito que eu aprendo mais com eles do que eles comigo. Mas é uma troca muito saudável. Porque eles estão trazendo coisas ali, eu acredito muito nessa questão de estar próximo dos clientes, e eles estão trazendo a temática do cliente que está ali tendo uma problemática de negócio, que está tendo seus desafios de negócio para dentro, e aí a gente vai pensando junto e vai evoluindo. Então, o que eu vejo em liderança feminina é essa capacidade de realmente escutar e conectar. E uma vez escutei a Luísa Trajano falando, eu não vou conseguir lembrar palavra por palavra, mas ela falava, olha, eu não sou a mais inteligente, mas eu pego alguns dados de um, pego dados de outro e vou conectando, e essas conexões que vão gerando valor ali no dia a dia das minhas operações. Então, eu vejo mais ou menos nesse sentido. Tenho grande orgulho de trabalhar na Microsoft hoje. Eu estou 8 meses na Microsoft, a gente tem um evento de premiação que é ali que caiu a ficha para mim, porque a presidente da Microsoft nos Estados Unidos era mulher, o presidente do Brasil foi uma mulher que substituiu outra mulher, a presidente da Microsoft França, outra mulher, da Coreia do Sul, outra mulher. Então você vê em todos os continentes a Microsoft, desde a gestão do Satya, com esse foco em diversidade e inclusão, realmente colocando lideranças femininas em todas as partes, nos mercados principais. E desde a mais alta liderança até a liderança de financial sector nos Estados Unidos, outra mulher. Liderança de Southwest, outra mulher. Então, foi ali que foi caindo a ficha realmente, que não foi um discurso, que foi realmente uma prática, que foi se... E eu vejo isso também no dia a dia, no meu dia a dia do meu time, que não são só vendas, eu tenho métricas de diversidade e inclusão. Então, eu acho que a empresa e o ecossistema e o time proporcionam esse ambiente diverso que depois você nem se questiona o porquê, porque os benefícios já estão ali nativos.
É muito legal a gente ver que a tecnologia transforma mesmo, porque é difícil a gente ver um líder dizendo que uma das coisas que ele faz é aprender e não ensinar. Isso é muito legal. Fala você, Débora, o que você acha que faz diferença no seu dia a dia para você, para que as pessoas possam conhecer a Débora além do LinkedIn? A Débora além do LinkedIn. Eu acho que, bom, então antes de tudo, né, eu estou trabalhando na Tuvis faz 2 anos, né, a primeira experiência que eu tive com tecnologia foi no projeto com a Salesforce na Inglaterra, né, e aí eu hoje sou mãe, eu tenho 2 filhas, né, eu tenho uma de 3 anos e uma de 1 ano, e eu tenho a Tuvis no meio, né, que tem uma filha que eu sempre brinco de 2 anos, e a gente ainda é um filho que está engatinhando, mas a gente já está quase correndo, né, assim, uma parceria. E que deve dar tanto trabalho quanto a criança. Com certeza, tem dia que eles alternam, tem dia que é mais um, tem dia que é outro, alterna, mas que a gente aprende também. Então, igual com os nossos filhos, que a gente também aprende demais, né, que você fala, meu Deus, como uma criança de 3 anos pode falar isso para mim? Você fala, meu Deus. Com a Tuvis é igual, né? Então acho que a gente não estaria onde a gente está, assim, nessa parceria que a gente está hoje, se não fosse pelo nosso time, né? Então acho que a Microsoft sempre foi uma empresa que a gente admirou muito, né? Pensando, hoje a gente tem pessoas no time, né? Que nem o Rodrigo, que hoje é nosso VP de marketing, também tem passagem de Microsoft, a Raquel, que hoje cuida da parte de alianças, né? A gente tem tantos parceiros aqui que a gente hoje, que também tem passagem de Microsoft. Então é uma empresa que a gente sempre admirou e, assim, estamos vendo já como que é interessante a gente estar incluído nesse sistema, né? E, Débora, assim como um filho que vai mudando de fase, essa parceria com a Microsoft muda a fase da Tuvis? Acredito que sim, né? Ela é uma assim, quando a gente começou, né, a Tuvis lá atrás, a gente só tinha parceria com a Salesforce, que foi onde a gente começou. Eu tinha, né, experiência com o Salesforce, o Ianir, meu sócio, também, experiência com o Salesforce. Então foi por onde a gente começou. E a gente começou a focar muito em clientes enterprise, a gente trouxe logos interessantes, né, que nem XP, BTG, Petrobras, grandes logos que a gente trouxe hoje pra gente. E a gente começou a entender mais o mercado de CRM, né? Então, cada vez mais entender o mercado de CRM no Brasil, as mesmas métricas de WhatsApp, mas o mercado de CRM. E a gente começou a perceber, falar, nossa, a gente está conversando com clientes que têm a necessidade, mas a gente ainda não tem a tecnologia, ninguém tem a tecnologia, que é a conexão, quando a gente fala de 365. Então, a gente está levando realmente a Tuvis para um outro nível desde quando a gente levantou o capital também no final do ano passado, que a ideia era também a gente trazer mais integrações, então a gente fez integração com o Teams, né, não só falando de Dynamics, mas com Zoom, com Google, DocuSign também. Então, assim, a ideia é cada vez mais a gente trazer integrações e fazer com que um produto seja mais completo, né? A ideia por detrás é sempre assim, né? Pensa no meu vendedor. O vendedor, ele gosta, né, de ficar atualizando CRM, qualquer coisa? Não, o vendedor não gosta, né? A gente sabe que o vendedor é aquela briga de qualquer empresa, qualquer uma no mundo por favor, conversou com o cliente, coloca lá, é uma briga geral. Então, como que a gente consegue facilitar a vida dele, ao mesmo tempo garantir que ele está conversando com o cliente a maior parte do tempo, que é o que ele gosta de fazer, ele quer vender, mas ao mesmo tempo eu consigo ajudar com a tecnologia a fazer a vida dele mais fácil. Então, a gente saiu um pouco desse sonho, né? E pensando aí, né, de como as mulheres impactam, para mim, venho de outras indústrias, onde eu trabalhei muito com marketing, onde eu via muitas mulheres. Então, a primeira vez que eu senti essa diferença foi entrando no mercado de tecnologia, que eu falei, ao contrário de você, eu falei, nossa, tem pouca mulher aqui, né? A gente foi assim, evento de tecnologia que a gente fala, né? Que tem sido cada vez mais enxergada a importância disso, e as empresas estão cada vez valorizando mais diversidade e tal. Mas a gente enxerga que às vezes tem 7% de pessoas num evento de liderança, né? De tecnologia, ou 10%. Então, como é que a gente reverte esse cenário, né? Então, muito, muito legal a gente estar nós três aqui nesse primeiro papo aqui, Mulheres em Tecnologia. Muito bom, gente. E aí, a ideia é a gente continuar um pouco refletindo em relação ao que veio para ficar nessas transformações todas acontecendo nas vendas e nas compras, né? Passado esse período de pandemia, que eu acho que foi um período de muita adaptação, em que a gente mudou muitos hábitos e comportamentos, mas depois que a vida vai voltando ao normal, ainda que não seja o normal de antes, o que veio para ficar e o que vai ser deixado para trás? Então, queria falar um pouco sobre, ainda abordando a parceria de vocês, mas o que você acha que nesse comportamento de consumo e de relação com os vendedores nas empresas veio para ficar e qual é a tendência daqui para frente? Olha, eu gosto muito daquela frase do Seth Godin, que ele fala que você tem que estar onde seus clientes estão, né? Então, por isso que me anima muito essa parceria com a Tuvis, porque os clientes estão ali, é o principal favorito método de comunicação e, ao mesmo tempo, você está fazendo o que a gente viu que na pandemia, que é necessário você recrutar seus próprios colaboradores, para você mantê-los energizados, porque eles são o combustível do negócio. Então, quando você tem
quando você pede, olha, faça essas tarefas administrativas, é justamente o que o Débora está falando. Ele não gosta disso, ele gosta de estar próximo do cliente, fazendo vendas, sendo compensado por isso, etc. Então, essa automação realmente permite, primeiro ponto, você reenergizar a sua força de trabalho. Isso para a Microsoft é super importante. Segundo, você fazer mais com menos, porque você começa a não perder a governança, você consegue registrar todos aqueles diálogos, mas de uma maneira mais automática, sem que você tenha que estar ali fazendo... então, você não perde o compliance, não perde a governança, ao mesmo tempo você deixa seu workforce energizado. Então, essa automação, essa reenergizar o workforce, a inteligência artificial são definitivamente temas que a gente está vendo para ficar. Essa integração, eu costumo dizer que você tirar o melhor proveito de cada um, né? Você deixa para a tecnologia a automação e deixa para o vendedor esse jogo de cintura com o cliente, essa habilidade de ouvir o cliente, né? E de se relacionar melhor. Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que a gente cada vez mais personificando a situação, né? Então, assim, obviamente, tem casos que a gente vai falar, um chatbot, por exemplo, pode ser muito legal, assim, quando eu tenho perguntas repetitivas, quando eu tenho várias pessoas interagindo num grande volume, eu não vou conseguir ter isso na força de um vendedor. Mas quando a gente fala de construir relações, que eu acho que é o mais importante, né? A gente olhar para a pessoa, a gente é latino. Por que o WhatsApp, né? A gente estava conversando, por que o WhatsApp é tão importante na América Latina? Porque a gente é amigo, a gente fica amigo do vendedor, a gente fica amigo do cliente, a gente fica amigo do fornecedor. E aí você constrói aquele relacionamento que você não vai conseguir se você efetivamente não conversar com a pessoa como tal, né? Não com a Andréia, não com a Patrícia, não com a Débora. Você cria esse relacionamento. Então, acho que você pode ter o melhor dos dois mundos. Você pode ter a tecnologia, justamente que nem você falava, te ajudando a automatizar, mas ao mesmo tempo a gente consegue manter esse caráter pessoal que a gente tanto gosta, né? De manter esse vínculo, né? Contas, ele desumaniza, né? Então, você sabe que está falando com algo que não é uma outra pessoa do outro lado. Agora, eu acho que o que vocês têm feito é uma linha tênue entre o que o bot oferece e entre o que o vendedor pode dar. Outro dia eu fui impactada e aí eu descobri que é cliente de vocês porque aqui a gente tem várias perspectivas, grande empresa, startup e consumidora, né? Então eu dou o meu olhar como cliente também, consumidor final. Mas eu fui impactada por uma rede de chocolates que me mandou um WhatsApp e falou, você gosta de língua de gato e de chumbinho. Estamos com uma promoção, não quer receber? Eu não estava nem pensando em comprar chocolate, mas eu falei, puxa... Aí eu só fiquei com medo, eu falei, se eu responder, isso vai gerar uma bola de neve, nunca mais eu vou parar de comer chocolate nessa vida, né? Mas assim, eu fiquei muito surpresa positivamente, no sentido de ter sido tão assertiva a venda, e de fato eu queria comprar, porque ele me conhecia, né? Não era assim, do além, fazendo uma oferta totalmente fora de contexto, né? Então, é muito interessante isso, esses insights de venda que esse tipo de plataforma pode gerar para a empresa, né? E aí, olha o que você acabou comprando. Você comprou o Customer Experience. Você não comprou, obviamente que você gostava do chocolate, mas você gostou daquela experiência. Isso que a gente cada vez mais fala, que não são produtos, são soluções. Nesse mundo cloud, realmente é o Customer Experience que não tem fim. Você está sempre como um cliente, faz parte, aquela interação contínua faz parte da sua percepção de marca, da sua percepção de valor. E aí é como que benefícios continuamente você traz, não é aquele benefício pontual, né? Não, e se eu tivesse recebido uma ligação igual, cara, só de terem dito aqui é da loja de chocolate, eu já ia falar, gente, desculpa, estou ocupada, né? Agora, pelo WhatsApp, realmente você olha e fala, olha, não é que ia cair bem o chocolatinho agora, né? E agora, e que insights isso pode trazer também para esse tipo de coisa, de você entender qual é a jornada do seu consumidor, em que circunstâncias ele vai comprar de uma maneira mais fácil. Vocês têm esse tipo de interpretação de dados também? Vocês oferecem... Porque, só para a gente entender, talvez todo mundo aqui já entenda, mas como esse é o nosso primeiro episódio do podcast da TUVS, então eu queria que você contasse. Essa plataforma, ela faz a integração de todos os processos que estão relacionados na venda, certo? Isso. Então, hoje, quando a gente fala de vendas, né, a gente está falando de WhatsApp, a gente tem desde pré-vendas, na hora que você tem um SDR, por exemplo, indo lá
e fazendo a primeira abordagem. Depois, quando você vende efetivamente, né, boa parte do processo de venda, seja ele B2C ou B2B, cada vez mais está sendo pelo WhatsApp, né? Seja desde o envio de uma proposta, eu envio pelo WhatsApp. Eu cobro assinatura, eu cobro pelo WhatsApp. Então, toda essa interação durante a venda também e no pós-venda, porque depois que eu vendi, também eu mantenho relação com o cliente. Quero saber como é que está sendo a implementação, eu acompanho a implementação dele, né? A gente quer saber como está o uso, não somente, né? A gente, cada vez como cloud, como você estava mesmo falando, né, André? A gente precisa que a experiência seja boa e positiva para ele continuar usando e vendo valor. Se ele vê valor, ele vai usar. Se ele está fazendo porque ele tem que fazer, porque alguém falou que ele tem que fazer, aí ele já fica com preguiça, vai fazer dia 30 do mês. Mas se você fala, olha, realmente eu te ajudo no dia a dia, a gente foca. Então, a gente faz todos os processos de venda, a integração com o CRM para trazer esses dados, né? Então, a gente conseguir enxergar com o Dynamics, por exemplo, né? Quem é esse cliente, de qual empresa ele está, o que eu tenho de oportunidade, por que parou, em que momento que parou, estou na ponta de assinatura de contrato, deixa eu aproveitar e fazer um follow-up com ele, consigo dar uma notificação e avisar o vendedor, olha, não esquece de fazer aquilo que você tem que fazer hoje. Então, assim, uma ferramenta para ajudar o vendedor a ser mais produtivo, mas ao mesmo tempo, se eu, Débora, saio da Tuves, né, e entra uma pessoa no meu lugar, como é que enxerga tudo que eu estava fazendo? Todas as interações que eu tinha com os clientes, o que aconteceu? A pessoa hoje vai embora, ela pega o celular dela, devolve para a empresa e todo aquele histórico que te ajuda a conhecer mais teu cliente, que te ajuda a melhorar teu processo, que você sabe como que você está avançando, por quê ou não, ele desaparece, né? O dia que você acaba com o seu número, acabou tudo. Trazer visibilidade é um dos grandes pontos que a gente tem também. Como que eu enxergo, né? Como que eu ajudo o meu time? Será que o SDR está prospectando do jeito certo? Será que a mensagem que ele mandou vai ajudar ele a converter ou não? Se eu não enxergo, a gente enxerga o Gmail, a gente enxerga a call, mas a gente não enxerga o WhatsApp individual. Então, justamente, esse que é o nosso pulo do gato. Débora, desculpa, você quer falar alguma coisa? Não, eu acho que só queria pontuar aqui que tem um triângulo, que é o triângulo de tem que ter simplicidade, tem que ter flexibilidade, tem que ter segurança. Quando você consegue alinhar esses três pontos, simplicidade, flexibilidade e segurança, é que você vê benefícios diretos no negócio, que você começa a criar uma resiliência e uma perseverança digital que te deixa muito mais preparados para qualquer mudança de mercado. Mas aí você mencionou um ponto crítico e eu acho importantíssimo da gente destacar aqui, que é a questão da segurança, né? Porque, afinal de contas, os dados estão sendo compartilhados, né? Então, cada vez mais a gente ter plataformas que a gente possa confiar onde é que estão sendo guardados esses dados, ainda mais para transações que às vezes são com grandes empresas e aí dados sensíveis realmente sendo compartilhados, acho que isso é um ponto importante, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que as empresas estão cada vez mais preocupadas com a questão da LGPD, né? Mesmo assim, a gente tem visto um movimento nos últimos anos que está cada vez todo mundo se adequando mais, vendo como isso vai afetar, né, o dia a dia da empresa, mas as empresas entenderam que esse ponto é extremamente importante quando a gente fala de privacidade, né? Mas como que eu garanto que ele consiga utilizar ferramentas, né, e não só a nossa, mas em geral, e ao mesmo tempo estando em compliance com o que as legislações de cada país pedem, né? Então, é um ponto super, super importante. Mas o que eu ia te perguntar, aproveitando o podcast, era para você contar um pouco sobre o crescimento da Tuves no Brasil, né? Porque vocês são muito novos aqui, tem 2 anos, é uma empresa israelense, mas o que vem acontecendo no mercado brasileiro nos últimos anos é impressionante, né? Quando eu conheci o meu sócio faz 2 anos, a empresa como todo tem um pouco mais de 2 anos, né? Então, não só no Brasil. A gente era só nós dois e a gente começou. Então, eu estava tocando a parte comercial, ele estava tocando a parte tecnológica. E a gente começou a explorar o mercado, né? Quando eu conheci o produto, eu falei, nossa, a gente tem um potencial enorme no Brasil, porque como a gente falou, WhatsApp, a gente faz tudo pelo WhatsApp, né? Você anda na rua, tem WhatsApp de tudo, né? Desde venda de carro, padaria, você só enxerga número de WhatsApp por todos os lugares. Quando começou a pandemia, a gente falou, nossa, como é que isso vai impactar, né? Agora que a gente está começando, o que vai acontecer? E, na verdade, para a gente acabou sendo super interessante, porque as empresas começaram a entender a importância da transformação digital e os processos aceleraram. Então, de repente, para a gente conseguir, né, escalar como a gente escalou, teria sido mais difícil se não tivesse tido a advento da pandemia, que as empresas estavam mais abertas a entender. Antes, eu visitava cliente, vou dar um exemplo, a indústria farmacêutica. Eu visitava cliente, eu ia lá no cliente, no médico, levava o portfólio. O que aconteceu? Eu não podia mais visitar o hospital. Como é que você fala com o cliente? Você só liga? Você vai ligar no ramal? Você manda material para ele de WhatsApp, você conversa com ele, você acaba criando esse relacionamento. E hoje, talvez ele nem queira mais que você visite ele tanto que nem você visitava antes. Mudou, né? E como que a gente se adapta a isso? Então, pra gente, a pandemia acabou ajudando muito a gente nesse ponto, né? De acelerar os processos que já estavam vigentes. E aí, a gente começou, acho que fechando grandes clientes, né? Mais no segmento no Brasil. Eu, sendo brasileira, também ajudou, né? Porque eu tô aqui, mais fácil, né? A gente começar por aqui do que outros mercados, mas na América Latina a gente tem presença
grande também. Por exemplo, as maiores universidades do México hoje são clientes nossos, o Tecnológico de Monterrey, por exemplo. A gente tem crescido muito, a América Latina também tem ido para esse movimento de WhatsApp, né? Latino, né? A gente quer continuar a conversa por aí. E aí, ano passado, quando a gente levantou capital, né, com os investidores do Vale do Silício, investidores aqui do Brasil, que nem a base também, eu acho que aí sim que a gente recebeu aquele fôlego, né, como startup, a gente eram poucos, né, e aí a gente conseguia efetivamente começar a crescer, desenvolver nova tecnologia, trazer mais pessoas, e com isso a gente tem aí muita coisa pela frente ainda para fazer. E agora a expectativa de vocês é abrir um novo leque de clientes que usam Dynamics. É isso. Agora com os nossos parceiros, né, cada vez a importância de cada um deles, e também com o apoio da Microsoft, né, da gente conseguir entrar aí nesse mercado que para a gente é totalmente novo, mas que tem a mesma dor que a Salesforce também tinha, né, e que a gente enxerga que a gente consiga construir também uma grande parceria. E aí, André, é interessante esse ponto, porque, puxa, é uma empresa de 2 anos, né, que vem fazendo essa trajetória de crescimento muito grande, mas vocês são uma Microsoft enorme, né, que lida com grandes clientes. Tem sido cada vez mais comum para vocês essa parceria com pequenas startups crescendo, em crescimento, talvez não mais tão pequenas assim, mas assim, é necessário nesse momento, para inovar, essa agilidade e essas parcerias com startups? Absoluto. Aqui eu estou com a Larissa Carvalho, que é a nossa diretora de startups aqui no Brasil. Então, basicamente, o que a gente vê? Essas startups são uma nova economia. Microsoft é uma startup de 47 anos. Mas sempre teve foco em developers. Você vê toda a ferramenta de developers, desde um VS Code, o Visual Studios, e até a nossa tendência agora com low code, com o nosso foco em low code, isso que eu quis dizer, é justamente para você juntar os developers profissionais que estão nessas startups da nova economia, junto com os citizen developers, porque cada vez menos você tem recurso técnico. Então você tem que usar as ferramentas para facilitar que o próprio business desenvolva as próprias soluções através de low code e no code. Então, isso está no core da empresa, realmente a gente cada vez mais está próximo, e por isso que a gente está aqui no Reactor, que fomenta o empreendedorismo brasileiro aqui em São Paulo. Pois é, conta pra gente, a gente está aqui nesse evento no Reactor, que é um espaço Microsoft, né? Conta. É um espaço de Microsoft de educação, que a gente está continuamente falando de tecnologias, trazendo startups, falando de temas de negócios, como você pode vender mais, como você pode utilizar a tecnologia para crescer seus negócios, escalar, ter segurança, porque uma coisa que a gente vê é que não se pode subestimar o tema de segurança. Você não pode desenvolver negócios sem segurança. Então, Microsoft, com a suíte mais forte de segurança do mercado, ali você pode ver ali os quadrantes Gartner, etc., a gente pode ajudar também nessa área, porque essa é a área que a gente vê que tem pouca atenção, porque é difícil de fazer numa primeira vista, mas que não é, na verdade, não é difícil. Por isso que o que eu estava falando antes, simples, flexível e seguro, é um dos lemas da nuvem Microsoft. Pessoal, alguma pergunta para a gente poder transformar isso aqui num bate-papo, já que o ambiente está tão gostoso? Vocês falaram que vocês resolveram uma dor, tanto na Salesforce quanto na Microsoft. Que dor é essa? Porque ambas as plataformas supostamente têm tecnologia de CRM para atender o cliente fim a fim. Então, qual que é a dor que vocês identificaram que não eram resolvidas antes? Obrigada, Claudinei. Então, basicamente, quando a gente fala, é a visibilidade das interações. O que acontece? Hoje, quando a gente fala de um CRM, o vendedor está usando o CRM dele no dia a dia, mas muitas das conversas que ele tinha no WhatsApp, ficavam no WhatsApp. Ou ele ia lá, tirava um print, colocava lá dentro, ou ele copiava na mão, ou o gerente dele falava, o que aconteceu com aquele cliente mesmo? E aí você fala, mas por que não está no CRM? Não, vou pôr. E aí ficava tudo na cabeça do vendedor e no WhatsApp do vendedor. Então, tanto na Microsoft quanto com a Salesforce, os dois tinham essa mesma dor de como que a gente faz com que, primeiro, né? A gente sabe que a gente tem clientes que estão 80% do tempo deles no WhatsApp versus 20% no CRM. Uma dor é justamente essa, trazer a visibilidade e trazer para dentro do WhatsApp tudo que ele tem dentro do CRM. Essa integração é nativa ou via API? Como é que é a integração do WhatsApp com as plataformas? Ela é via API, então assim, hoje basicamente tem 3 tipos de WhatsApp no mercado, né? Tem o WhatsApp, quando a gente fala de WhatsApp Enterprise, API, que a gente está falando de
comunicações mais massivas, a gente está falando onde você tem um chatbot, um canal de serviço de atendimento. O que a gente faz não são esses 2 primeiros, a gente está focado nos outros 2, que é o WhatsApp do celular mesmo, que é o que a gente conversa, que não tem uma automatização por trás, mas é o WhatsApp de cada um. Mais perguntas, pessoal? Eu queria entender o porquê vocês escolheram a Microsoft e o Dynamics 365. A gente sabe que existe, né, muitos CRMs hoje no mercado brasileiro. Eu queria saber o que vocês viram na Microsoft e no Dynamics 365 que vocês acharam que seria o ideal do mercado de vocês. Eu acho que quando a gente começou, né, quando eu falei, a gente começou por Salesforce, né, e a gente começou a dar um foco na empresa para grandes empresas, né, não que a gente não tenha clientes de todos os segmentos, a gente tem todos os tamanhos, mas o maior foco nosso começou a ser grandes empresas. E a gente enxergava a Microsoft depois, quando a gente começou a fazer a integração com vídeo, né, que a gente fez integração de Teams, a gente enxergava como o próximo grande passo natural. Pela tendência da Microsoft, né, de centralizar e você ter muitas das coisas em um único lugar, você conseguir fazer tudo por ali, por ser essa referência, e também pela a importância no mercado, né, os grandes clientes, né, e como o 365 tem se posicionado nos últimos anos cada vez mais forte, né, tendo mudado cada vez mais, estando em cloud, né, e o que tem de projeção de crescimento para o 365 ainda na América Latina. Então, esse foi o segundo passo natural. E vocês sentem que esse tipo de ferramenta de CRM está sendo adotada por mais clientes? Antes era algo restrito às grandes empresas, né? Mas hoje, como as vendas online estão para qualquer mercearia da esquina, jornaleiro, como o Norberto contou aqui, essa organização é muito crucial e crítica, né, para médio e longo prazo das vendas, porque talvez você consiga a primeira venda, mas se você não se organizar, você perde aquele cliente, né? Eu acho até para você ter uma estrutura de como que eu me organizo, com o que eu já falei, às vezes, né? Entra um vendedor e falou com 100 clientes. Aí ele foi embora. Como é que eu sei aqueles 100 clientes que ele falou para eu não ir de novo lá na mesma porta e bater de novo, né? Ou a gente ir numa outra porta melhor. Então, acho que é uma tendência, né? O mercado de CRM começou realmente, né? E a Andrea, você me ajuda aqui com muito mais conhecimento do que eu. Mas a gente começou entrando em grandes empresas, mas a gente tem visto que cada vez, e por isso tem outras empresas, né, de segmento CRM de menor porte, coisas que você consegue instalar plug and play, e no mesmo dia você instala e já começa a usar, e, né, tem muitas coisas que são mais de autoatendimento, né, mas não tem como hoje você viver até a própria padaria da esquina, eles mesmos vão criar o sistema deles, mesmo que eles não comprem uma grande marca, eles vão ter algum tipo de sistema, né, não tem como você manter esse controle sem isso. Aqui, basicamente, quando você começa a se profissionalizar, você começar com o sistema correto, realmente te coloca num outro porte para você ver toda a jornada do seu cliente. Então, sendo data-driven, sendo direcionada por dados, aí você pode acompanhar e ver quais são os pontos de melhoria da sua empresa. Então, aí você começa a ter uma resiliência e uma perseverança digital que torna você mais competitivo que os seus concorrentes. Acho que a gente estava falando antes, que tem algumas palavras críticas para o vendedor, né, que são de eficiência, resultado e tempo, né? Então, quanto essas ferramentas conseguem reduzir o tempo que você vai gastar com o cliente, o tempo e poder valorizar o tempo do cliente também, né? E tornar esse tempo de relacionamento com maior qualidade, né? Não perder tempo com coisas que são informações passadas. Que é o tempo mais lucrativo para a empresa, né? Que você está formando laços, que você está realmente trazendo informação, trazendo o cliente para próximo, e isso influencia as suas futuras inovações, porque é a voz do cliente, e isso também beneficia aquela lealdade do cliente que se sente bem atendido. Mais perguntas, gente? Eu queria só saber como é que é o modelo de negócio entre vocês, porque a Microsoft tem modelo na nuvem, SaaS, né, e tem modelo de licença. Quem fatura para quem? Como é que é o modelo de negócio de vocês? A gente também é SaaS, né, as contratações são direto com a gente é uma empresa à parte, mesmo sendo parceira, a gente está no marketplace, né, da própria Microsoft, mas são negócios bem parecidos, também é SaaS, também é por usuário, no mesmo modelo. Se a gente fosse falar sobre o grande diferencial da Tuvis, você acha que essa ideia de vocês irem até um pouco na contramão do que estava sendo feito na pandemia, que era muito automatização, e vocês foram para o caminho É isso mesmo, contrário? Essa é a ideia, né? Eu acho que tem bastante empresas focadas realmente em automatizar, porque é um mercado muito atrativo, né? Quando a gente fala de grandes volumes, mas a gente não quis focar nisso, a gente quis focar justamente na interação humana, né? Deixar o vendedor falar com o cliente e ter aquela experiência de um para um mesmo, né? Então,
acho que esse é um dos principais diferenciais e onde a gente quer focar, justamente. E a gente fala tanto de transformação de profissões, né, de carreiras. O vendedor também, por outro lado, ele começa, assim como o professor, né, que começa a usar essas ferramentas que de modo nenhum ameaçam o vendedor, mas ao contrário, são apoio para o vendedor poder se concentrar naquilo que ele é melhor, né? É habilitador. Exatamente. Para fazer total. melhor o trabalho que ele faz melhor. É o que você falou antes. Acho que a nossa visão, até a gente faz parte do Responsible AI Microsoft dentro da fundação, dentro da organização, que é realmente Artificial Intelligence focar naquelas tarefas que não necessariamente precisariam de um ser humano para fazer isso, enquanto o ser humano faz a parte que é melhor, que é a questão de conexão e a questão de não gostar de tarefas repetitivas, mas ao mesmo tempo de precisar. As empresas precisam desse registro, né, para você não perder lastro do negócio. E você falou uma palavra interessante, que é manter a energia, né? Energizar esse vendedor, porque realmente esses trabalhos repetitivos cansam, né? Desmotivam, deixa o cara... E quantos nãos ele recebe quando você não tem a ferramenta adequada e aborda de uma maneira errada aquele cliente e tem que bater meta, tem que bater números. Então isso mais desmotiva do que motiva quando você não tem todo esse apoio de tecnologia de dados e essa inteligência para interpretar, né? Os meus melhores vendedores e vendedoras na Microsoft querem sempre mais tempo com o cliente, não menos tempo com o cliente. Então, a questão toda é como a gente pode deixá-las mais próximo dos clientes sem a gente perder a governança do negócio. Tem alguma particularidade do mercado brasileiro que aí, nesse sentido de vendas, a gente seja uma jabuticaba do Brasil? Olha, dentro da Microsoft a gente está cada vez mais focando nessa questão de sinais digitais, né? Sinais digitais, usando as nossas tecnologias, captando qual é o comportamento daquele cliente, o que ele gosta, o que ele não gosta, até para a gente ir personalizando esse atendimento e não abrir como um menu chinês, aqui estão todas as minhas 150 soluções. Não, o que é importante para você, para o seu negócio? O que os sinais digitais têm indicado que você tem um interesse, que tem alguma necessidade pontual agora? Então, a gente está indo bastante na tendência mundial dessa questão de aproveitar os sinais digitais para trazer um ambiente mais próximo, humano, com os nossos clientes. Conta pra gente qual é o tamanho da Tuvis hoje, pra gente entender nessa trajetória toda. Hoje a Tuvis tem 40 funcionários, a gente está com escritórios aqui no Brasil, na Argentina, no México e em Israel. A gente tem operação também nos Estados Unidos, mas grande parte dos nossos clientes estão no Brasil e no México. Assim, tanto em quantidade de usuários, né, a gente tem mais de 5.000 usuários ativos, e a gente tem focado em todos os segmentos, né? Eu falo que a gente tem cliente de educação, tem cliente no setor financeiro, tem o varejo, tem de tudo, mas esse é um pouquinho da Tuvis. A gente tem hoje um time muito empenhado, né? Eu falo que quando você quer trabalhar numa startup, você tem que comprar o sonho, você tem que ter gente que está com o sonho junto com você. Porque senão, nada adianta, né? Como que a gente garante que tudo que a gente sonhou lá, quando era só 2 pessoas, ou 3 pessoas, ou 5 pessoas, a gente consegue ir crescendo e mantendo os valores. Por isso que os valores são tão importantes, né? Como que a gente garante que está todo mundo querendo construir um legado, querendo dar o melhor atendimento para o cliente, querendo trazer o melhor produto como solução. Então, é um pouco do momento que a gente está hoje, né? Como que a gente escala, mas mantendo as raízes que deram certo, né, no sentido de empresa, no relacionamento com os clientes. E é muito interessante nessa questão cultural, porque Israel é um ecossistema de inovação que todas as empresas que nascem lá, desde o dia 1, já pensam no mercado externo, né? E aí chega num mercado como o Brasil, que tem um campo enorme para crescer. Nesse sentido, qual é esse sonho que você falou lá, quando eram 2 pessoas e hoje? Que sonho é esse? Qual é o propósito da Tuvis para você? Eu acho que o propósito da Tuvis ainda é crescer muito na América Latina, né? Eu sendo latina, eu acho que a gente tem que crescer muito, né? Aqui ainda tem está na pontinha do iceberg de tudo que a gente pode fazer em termos de mercado, em termos de clientes, em termos de produto. Tem muita coisa para a gente fazer ainda. Então, o foco ainda é a América Latina. A gente talvez ano que vem comece a olhar outros mercados, como Estados Unidos, Europa. A gente tem clientes em mais de 35 países.
O WhatsApp está crescendo nos Estados Unidos, O WhatsApp está crescendo, eles estão tentando, né, crescer cada vez mais nos Estados Unidos, né, já tem uma presença bem significativa nos Estados Unidos também, né, embora o iMessage seja o principal canal, mas a gente também olhar outros canais, né, a gente não ficar só com o WhatsApp, mas também olhar outros canais, aí quando a gente fala de um chat, quando a gente vai para a Ásia, por exemplo. No Brasil tem algum outro canal que possa ter alguma relevância? Claro, 96% dos celulares com WhatsApp, mas vocês também não podem olhar só para o WhatsApp, provavelmente tem que olhar essas tendências de comunicação. A gente tem olhado, né, o Telegram, por exemplo, é um que tem crescido muito, né, mas assim, eu acho que quando a gente fala de grandes empresas, eu acho que quanto mais a gente conseguir integrar, quando a gente fala do chats no Teams, por exemplo, hoje quando a gente fala das empresas, todo mundo conversa internamente por onde? Pelo Teams, né, assim, então as conversas externas acabam sendo pelo WhatsApp, mas também tem essa parte de conversas internas que é muito interessante também, né? Como que eu consigo juntar os dois? Ele está no WhatsApp, mas ele está também no Teams, né? E está tudo no mesmo lugar. Então acho que temos muito espaço ainda para explorar essa parte de comunicação interna também. Interessante, é um momento de transformação mesmo, né, Andréa? Como é que você enxerga esse momento que a gente está vivendo? Olha, a gente vê muita pista dentro de... eu cubro desde SMBs até corporações. E eu posso dizer que todos os segmentos, todas as indústrias têm muito espaço ainda para digitalização de processos que te permitem fazer muito mais com menos. Então, às vezes as pessoas sempre perguntam, como é que está? No Brasil, você tem uma quantidade de oportunidades gigante. Então, aqui, obviamente tem algumas dificuldades, mas em termos, tem muito para ser feito, tem muito para ser melhorado. Então, eu motivo bastante os empreendedores continuarem no Brasil, porque aqui a gente pode levar mudanças muito mais impactantes de maneira bem rápida a empresas e a pessoas, pela essa falta de digitalização que ainda acontece. Gente, eu vou agradecer a presença de todo mundo, um papo muito gostoso. Conta só do podcast, esse vai ser um podcast com que frequência, qual é a importância dele para vocês? Então nós estamos começando, né, estamos aqui super honradas de ter vocês duas aqui, todo esse pessoal aqui com a gente, né, para esse primeiro episódio. A gente está começando a estruturar, a ideia é trazer grandes nomes, né, de pessoas assim com histórias interessantes, né, que possam vir contribuir, e de empresas também, não só do segmento de tecnologia, mas de outros segmentos. Então a gente está começando a estruturar, a ideia é que esse podcast aconteça uma ou duas vezes por mês, que é o que a gente está começando a estruturar. Pode ser que isso mude, né, conforme a gente for vendo. A gente tem um outro podcast também que a gente fez aquisição, mas ele é bem focado numa parte mais técnica de Salesforce, mais focado em dicas de uso, né, e é uma coisa que também a gente quer explorar depois com Dynamics também. Mas esse é um pouquinho aí do podcast. Estamos empolgados, nosso primeiro podcast. Contem com a gente, né? Absolutamente. É uma honra aqui. É uma honra. Adorei a conversa com vocês. Muito obrigada e muito obrigada a todos aqui. Obrigada, André. Obrigada, Patrícia. E, gente, muito obrigada. Adorei ter todos vocês aqui com a gente hoje. Obrigada, gente.